Considerada a maior causa de cegueira irreversível do mundo, o glaucoma deve atingir até 2020 mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, serão mais de 1 milhão de casos da doença. Para alertar e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, o dia 26 de maio, domingo agora, foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Bom, para conhecer melhor as causas e tratamentos da doença, eu recebo a doutora Renata Rabelo Ferretti, que é oftalmologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Doutora, então para começar, explica para a gente o que é o glaucoma, quais são as causas dessa doença? O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. A principal causa da doença é o aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular lesiona as fibras do nervo óptico, que consequentemente levam a uma perda de campo visual. Agora, existe mais de um tipo de glaucoma? Sim, existem vários tipos de glaucoma. Glaucoma primário de ângulo aberto, que é o principal deles, acomete aproximadamente 80% das pessoas. Tem o glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma congênito e glaucoma secundários. O glaucoma secundário existem várias causas, como doenças oculares, trauma, enfim, várias anomalias do próprio globo ocular, entre outras. Agora, é uma doença conhecida como uma doença silenciosa, né? Porque na maioria dos casos ela não apresenta sintomas, é isso? Sim, sim, na maioria dos casos não apresenta sintomas. Então, como você tem uma perda das fibras nervosas do nervo óptico, que consequentemente leva a uma perda de campo visual, essa perda de campo visual se inicia no campo periférico. E se a doença não for tratada, ela vai avançando até chegar num grau mais avançado, que é a perda de campo visual central. Geralmente é nesta fase que as pessoas percebem alguma coisa diferente e procuram o especialista. Doutora, há fatores de risco para essa doença? Sim, vários fatores de risco. Dentre eles, descendentes de afro-asiáticos, pessoas acima de 40 anos de idade, podem ter também Quer dizer, esses exemplos que a senhora está dando são pessoas que têm aí uma facilidade maior de contrair essa doença, né? Sim, pessoas que apresentam hipertensão, pressão alta ou diabetes também têm uma predisposição maior. Além dos pacientes que têm um histórico familiar, ou seja, alguém que apresenta algum familiar que tenha a doença, existe uma predisposição maior, de 3 a 4 vezes maior a apresentar a doença. Quer dizer, então tem também esse fator hereditário, sim, é isso, né? Existe componente hereditário, sim. Mas qualquer pessoa pode ter o glaucoma? Pode ter o glaucoma, sim. Vamos falar um pouquinho como que é o tratamento para o glaucoma? O tratamento consiste primariamente no uso de colírios, que vão diminuir a pressão intraocular, que é a principal causa da lesão das fibras nervosas, tá? Além do uso de colírios, apresentam lasers específicos e cirurgias que melhoram o escoamento do humor aquoso. O humor aquoso é um líquido presente na parte anterior do globo ocular e quando ele está numa concentração maior ou quando você tem um entupimento em alguma área responsável pelo escoamento, você tem a pressão alta. E a cirurgia serve para melhorar esse escoamento. Tem uma outra questão que é em relação ao teste do olhinho, né, que é o reflexo vermelho, né? Sim. Ele é obrigatório em muitos locais, em muitas cidades, né? Ele ajuda também a prevenir o glaucoma? Sim, ajuda, porque quando o recém-nascido, o médico que vai fazer o teste, ele vai colocar um foco de luz em direção ao olho do recém-nascido. O teste, quando você tem um reflexo vermelho, isso significa um sinal positivo, ou seja, que você já você já não apresenta algumas doenças, como glaucoma, catarata ou até tumores intraoculares. Então, ele ajuda sim. Bom, há um aumento nos casos dessa doença aqui no Brasil, doutora? Tem aumentado? Sim, tem aumentado. Como a principal causa apresenta em pacientes acima de 40 anos e a população está envelhecendo, existe uma chance maior. Um outro fator importante é que hoje nós fazemos mais diagnóstico, porque nós temos
estudos cada vez mais avançados e, além disso, equipamentos mais avançados e minuciosos que são capazes de detectar a doença precocemente. Quer dizer, essa consulta periódica a um oftalmo, ela é essencial também nessa questão da prevenção, Sim, né? é importante. E a muito partir de importante. que idade, mais ou menos, a pessoa deve fazer essa consulta? Olha, ele apresenta geralmente acima de 40 anos, tá? Mas como existem outras causas, por exemplo, uma pessoa que tenha algum familiar, um pai, um fatores de tio, um risco, avô, é um jovem que tem 16 anos, 20 anos, ele pode e deve procurar um oftalmologista já para verificar, através de exames específicos, se ele tem uma predisposição para a doença. Uhum. O glaucoma tem cura, doutor? Não, cura não tem, ela existe um controle, tá? Como você tem uma lesão que é irreversível, a gente não tem como resolver esse problema que já foi, esse nervo que já foi lesionado, danificado, mas tem como não deixar a doença progredir. Uhum. E aí a importância de a gente ter um dia também para falar sobre essa questão da conscientização, né? Que é o dia Sim. 26 de maio aí, escolhido como Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Essa questão também é muito importante, né? Sim. Falta informação para as pessoas, doutora. Sim, sim, com certeza, com certeza. As pessoas acreditam que, né, acredito que muitas pessoas acham que buscar um médico oftalmologista por se enxerga bem ou não, né? Mas existem outras doenças que podem ser prevenidas e atentadas, alertadas e diagnosticadas precocemente. Tá certo. Queria então agradecer demais a participação da doutora Renata Rabelo Ferretti, oftalmologista da rede de hospitais São Camilo aqui de São Paulo, conversando com a gente sobre o glaucoma. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Felipe.